que você tem que entender e também decorar é chamado de método das partidas dobradas. Percebeu-se que para você entender o que acontecia na empresa, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, tudo aquilo que está acontecendo com o dinheiro da empresa ou na empresa, quando você transforma isso tudo em números, é necessário você escrever tudo 2 vezes, tá? Olha só, então, quando a gente fala partidas dobradas, entenda que você está dizendo falar 2 vezes. Se você colocar isso, você vai entender tudo aquilo que são os exercícios que vão vir depois, tá? No balanço patrimonial, nos razonetes, livro razão, livro diário, DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, todos eles vão seguir o quê? Vão seguir o padrão de você escrever a mesma coisa 2 vezes. E aí toda vez que você for escrever algo que aconteceu, você tem que colocar, você tem que responder 2 perguntas para você mesmo. Quando for mais fácil responder a segunda, responda a segunda. Quando for mais fácil responder a primeira, responda a primeira, porque aí você vai saber o que vai vir na segunda, ok? Do que você está falando? Lembra, esqueça o que você leu. Você já leu, você já tem uma ideia do que é que eu estou falando, tá? Porque senão o meu método não funciona. Você tem que ter um conhecimento prévio. Você já tem uma ideia, mas não tente adivinhar o que eu estou falando. Apenas siga a onda da explicação para você entender de maneira simples. Aqui não são termos técnicos, tá? É um técnico jogado para uma linguagem mais simples para você aprender. Então vamos lá. Eu vou passar para você as 2 perguntas e depois você vai entender como elas se relacionam ao dia a dia e aquilo que você viu na teoria. Legal? A primeira pergunta que eu postei na lousa aqui é: o que é que você tem? E a segunda, como é que você conseguiu? Então, pessoal, digamos que a empresa tenha um carro e amanhã a polícia bate lá querendo saber se roubaram, como é que está a situação. O que acontece? Não adianta você falar que tem um carro. A polícia vai querer saber como é que você conseguiu esse carro. E aí você vai falar, olha, eu consegui fazendo um financiamento. Então a primeira pergunta que eu tenho que responder, ou que eu tenho que escrever, registrar, a contabilidade registra o que é o que eu tenho. Então olha, e aí você já vai começar a lembrar dos exercícios que você está fazendo. Eu tenho um carro. Segunda pergunta, como conseguiu? Foi com um financiamento, ok? E aí lá na frente você coloca o valor disso daqui. Então percebam, se na hora de você fazer os lançamentos contábeis, você lembrar que você tem que escrever 2 vezes, mas o que é que eu tenho que escrever? Uma informação é o que eu tenho, a outra, como conseguir. Veja aquele que fica mais fácil, que aí depois você sabe onde é que joga isso tudo. Vamos pensar agora em matéria-prima. Então, matéria-prima, você vai ver que muitos livros simplesmente colocam MP, tá? Então, vamos ser bem rápidos. Eu tenho matéria-prima. Como é que eu consegui essa matéria-prima? Essa matéria-prima eu consegui com dinheiro do caixa. Aí eu não escrevo dinheiro, eu só escrevo caixa, que eu já sei que é com o dinheiro que eu tenho lá. Poderia ser, de repente, com fornecedor? Sim. Quando eu coloco fornecedor, eu já quero dizer que eu vou pagar mais para frente a pessoa, tá? Então aqui acho que deu para você entender. Tá em dúvida sobre onde eu coloco um, onde eu coloco o outro? Faça essas 2 perguntas primeiro. Identifique o que é que você tem e como é que você conseguiu. E aí, gente, vai no cantinho do caderno e escreve, tá? Tenho, literalmente coloca tenho igual carro. Consegui igual financiamento. Se você fizer dessa maneira, você identifica rapidinho e depois vai lá na prova ou vai lá e faz o exercício escrevendo de maneira técnica. Agora eu vou mostrar para você como que a gente faz para lançar essas 2 perguntas nos razonetes, tá? Ou lá no nosso balanço patrimonial. Quando a gente faz um balanço patrimonial, você sabe que lá em cima vai o nome da empresa, a data, tá? Mas o nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto. Então, olha, aqui a gente tem um balanço patrimonial e a gente vai tentar entender ainda dentro daquelas 2 perguntas, o que você tem e como conseguiu, beleza? Olha só, gente, a primeira coisa que a gente vai lembrar, no balanço patrimonial existe literalmente uma faixa, não é? Vamos entender da seguinte maneira, tá? Mas lembro, gente,
Isso daqui é para quem está no começo de um curso. Por quê? Porque no começo do curso a gente tem que decorar uma série de contas que a gente tem que jogar aqui. Depois, quando a gente entra no DRE, demonstrativo do resultado do exercício, vão vir outras contas. E aí a maneira de você organizar isso vai mudar. Então lembrando, isso é para quem está começando um curso de contabilidade e ainda não embananou tudo, tá bom? Vamos lá então. Então aquelas primeiras contas que a gente aprende nos livros em classe a identificar, tem uma maneira muito simples de você saber onde você coloca. Se você coloca do lado de cá ou do lado de cá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou escrever bem aqui embaixo, olha só, eu escrevi bens e direitos. E do lado de lá eu vou escrever obrigações, tá? Vamos entender então o que é que eu fiz aqui, gente. Eu coloquei mais ou menos o seguinte, é como se de um lado, do lado de lá, eu colocasse aquilo que é bom para a empresa. É bom para a empresa ter bens. É claro que é. A empresa tem matéria-prima, tem equipamento, a empresa tem carro, a empresa tem um prédio. Então o lado de lá é o que é bom para a empresa. E é bom para a empresa também os direitos, porque para ela é muito bom que o cheque vire dinheiro, que a promissória seja paga, que todo mundo pague ela. Que aquele cara de quem ela comprou, de repente, uma outra matéria-prima, que ele entregue, porque é direito da empresa receber aquela matéria-prima. Legal? Então, do lado de lá só ficou coisas boas ou que podem virar boas ou ruins, tá? Mas que está em dúvida. Será que vai vir? Será que não vai? Eu torço para vir. Então, fica do lado de lá. E do lado de cá, ó, só aquilo que a gente não quer muito, tá? Vamos encarar dessa maneira. Não é que o que está do lado de cá seja ruim, só para a gente entender o conceito. Então, do lado de cá fica as obrigações. Legal? Então, a gente voltou àquele conceito inicial que a gente viu quando viu o que é patrimônio. Patrimônio é tudo que a empresa tem. E tudo que a empresa tem são bens, direitos e obrigações. Certo? Mas na hora de fazer o tal do balanço patrimonial, isso que está de verde, eu vou ter que lembrar que de um lado fica aquilo, do outro fica isso daqui. Tem que decorar, mas eu ensino você depois a decorar de maneira mais tranquila. Agora, o que é que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que lembrar que esse lado daqui vai sempre perguntar o que eu tenho. E o lado de lá, como conseguir. Opa! Pensando dessa forma, você sempre vai lembrar o que colocar do lado de lá e o que colocar do lado de cá na hora de fazer o razonete ou de fazer o balanço patrimonial. Vai ficar bem fácil.